Olá, gente! Gente linda, maravilhosa, estamos partindo para o segundo livro de Samuel. No texto hebraico, o primeiro e segundo Samuel formaram originalmente apenas um livro, mas na tradução nós temos dois livros, primeiro e segundo Samuel. Apesar de não ser citado o autor, a tradição confere a autoria de primeiro e segundo Samuel ao profeta Samuel e dá crédito aos profetas Natã e Gade pela complementação da obra depois da morte de Samuel, conforme o capítulo 25 e 1. O livro de 2 Samuel compreende os 40 anos de reinado de Davi, que Davi reinou durante 40 anos, tá? E aí, gente, no capítulo 1, nós vamos ficar somente no capítulo 1 hoje, tá? Samuel, capítulo 1. Davi recebe a notícia da derrota e da morte de Saul. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, porque Davi estava lutando contra os amalequitas. Estando já 2 dias em Ziclag, sucedeu que ao terceiro dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Davi disse: como foi lá isso? Conta-me. E ele respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram, bem como Saul, Jonatas e seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as boas novas: como você sabe de tudo isso? Que Jonatas e Saul estão mortos? Então disse o moço, portador das notícias: por acaso cheguei lá à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre sua lança, e os carros e a cavalaria apertava com ele. Olhando ele para trás, viu-me e me chamou e disse... E eu falei: eis-me aqui. Ele perguntou: quem és tu? Eu falei: eu sou uma amalequita. Então o Saul falou: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, pois o tino se acha ainda todo em mim. Me mata agora. Aí isso, lógico, evidente, que esse rapaz estava contando mentira para Davi. Aí eu peguei a espada e matei Saul, arremessei sobre ele e o matei, porque bem sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que trazia e o bracelete e trouxe para o Senhor. Davi ficou tão irado, mas tão irado, que de saber que o amalequita tinha falado que matou a Saul, que então ele apanhou as suas próprias vestes e rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. E pranteou, chorou e jejuaram até a tarde por causa de Saul e Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Depois perguntou Davi ao moço, portador das notícias: de onde és tu? Ele respondeu: sou filho de um homem. Sou filho de um homem. Peraí que eu perdi. Então perguntou Davi ao moço, portador das notícias: de onde és tu? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro amalequita. E Davi diz: como não temeste estender as mãos contra o ungido do Senhor? Por que você fez isso? Então chamou Davi um dos seus moços e lhe disse: vem e lança sobre esse homem, mata ele
mata ele, porque ele matou o ungido de Deus. Disse Davi: o seu sangue seja sobre a sua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido de Deus. Por que você não temou? Por que você fez isso? E aquele homem foi contar essa mentira, achando que era vantagem ter feito isso. E aí ele e Davi não gostou nada disso e matou esse homem. Uma que a mentira, os amalequitas, ele estava lutando contra os amalequitas. E quem estava lutando contra Saul eram os filisteus. E Davi lamentou a morte de Saul e de Jonatas. Pranteou Davi a Saul e Jonatas, seu filho, com esta lamentação. Ele lamentou, né? Ele falou assim, olha, ele colocou assim: a tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus os altos, porque o ungido de Deus foi derrotado pelos filisteus. Ele fez uma canção: como caíram os valentes, não o noticieis em Gate, nem publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegre, filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Monte de Giboa, não caia sobre vós nenhum orvalho nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes. O escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo, sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes. Nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Jonatas e Saul, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestias de rica escarlata, que vos punha sobre vestidos adornos de ouro, como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. E Saul e Davi lamentou profundamente. O amor de Jonatas por Davi não deixa implícito de forma alguma um relacionamento homossexual. Não era. Era um relacionamento de amigo. A palavra amor é usada nessa declaração poética para descrever a qualidade da amizade entre Davi e Jonatas. A homossexualidade, que era claramente proibida no Antigo Testamento, conforme Levítico 18, havia uma qualidade de abnegação nesse relacionamento entre dois homens. Eles formaram um laço de irmandade, porque no livro da lei, em Levítico 18, versículo 1, proibia esse tipo de relacionamento. Então não adianta ninguém usar argumento para dizer que Davi e Jonatas tinha um relacionamento homossexual. Não era. Era um amor de amigo. E aqui é o capítulo 1. Davi recebe a notícia da derrota de Saul. E Davi manda matar o amalequita que falou que tinha matado Saul. Ele pranteou, ele rasgou as suas vestes. Ele faz um lamento da morte de Davi. Davi faz um lamento da morte de Saul e Jonatas. Este é o capítulo 1, tá? Ele rasga suas roupas e passa terra na cabeça, indica que uma pessoa estava de luto. Quando a pessoa, naquela época, o servo de Deus, quando ele estava de luto, ele rasgava as roupas e passava terra na cabeça em sinal de luto. E Saul não foi morto por ninguém. Ele cometeu suicídio, tá? Ele cometeu suicídio. É isso que eu queria falar com vocês. Aqui, gente, não, realmente foi a derrota. Quando Davi fala assim, foi-se a glória de Israel, é porque o ungido de Deus morreu. Então houve um grande lamento.
E essa prudência de Davi em não matar um ungido de Deus, mesmo Deus já renegando já ele como rei, Saul respeitava. Nós temos que respeitar os ungidos do Senhor, independe ou não do que ele está fazendo. Ele é ungido de Deus, tá? Nós devemos, se você não puder corrigir um ungido de Deus, não fale dele, mas ore por ele. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixa aí nos comentários em Cristo Jesus.